Queridos irmãos da Associação Espírita Célia Xavier, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e sempre. É com muita alegria que eu disponibilizo as nossas reflexões nesses tempos de pandemia. Que Jesus nos inspire e nos abençoe a todos neste momento. Estou aqui então atendendo ao carinhoso convite para que fale um pouco de como eu estou enfrentando essa crise e para falar também um pouco de Jesus. Então eu acordei no dia 13 de março em um hotel de São Paulo, gripada, e foi maltratando meu coração que nós cancelamos todo o restante do ciclo de palestras naquela região. Eu queria voltar para casa o quanto antes. Logo em seguida já estava decretada a quarentena e com ela a suspensão de todas as minhas atividades em Pedro Leopoldo e fora dela. Assustada, eu pensava, meu Deus, que situação é essa que nos impede até de ir às nossas igrejas? Como será que nós vamos ficar sem o nosso hospital, a nossa escola, a nossa família, o nosso local de trabalho, o nosso porto seguro? O centro espírita, como todo o templo religioso, seria a nossa fonte inesgotável de equilíbrio e bênçãos. Então, sem opção, eu entrei, fechei a porta de minha casa, mas deixando lá fora a palestrante, a presidente do centro, a escritora ou autora de um livro. De uma certa forma, eu me sentia abençoada em poder ficar em casa. Para quem viaja muito, isso é uma bênção. Mas eu me sentia também um pouco ansiosa, sem saber como que eu ia ficar emocionalmente sem a bênção do trabalho, que é onde eu aprendi a distrair as minhas saudades. Mas eu estava tranquila. Era uma tranquilidade interessante, porque ela vinha do fato de estar com uma agenda, com as obrigações totalmente esvaziada. Isso era, de uma certa forma, reconfortador. Então, esse esvaziar de tarefas que desde a década de 80 ressignificaram minha vida, esse esvaziar de tarefas deu lugar a uma organização de gavetas, uma organização de todos os compartimentos da minha casa física, mas também da minha casa mental. Então, tomando também todos os cuidados necessários da prevenção, ter um pouco mais de tempo para o meu filho e para o meu neto foi o grande diferencial nessa quarentena, porque essa convivência mais estreita, mais assídua com eles, trouxe para mim alegrias tantas vezes negligenciadas pelo tempo dedicado à causa espírita, dedicado à casa espírita. Nós todos, trabalhadores dessa seara, sabemos que roubamos de nossos familiares um tempo de maior convivência. Então era um tempo de recolhimento, um tempo de humildade. Os dias foram passando assim muito iguais, as tarefas que foram surgindo do diálogo fraterno, da assistência social, das preces e vibrações, essas tarefas foram sendo adaptadas à situação de isolamento. E quando eu aceitei o convite para começar esse trabalho, né, nesse tipo de conexão, eu saía, de certa forma, da quarentena em que eu me encontrava. E quando eu aceitei, eu percebi que haviam se passado exatamente 40 dias de quarentena. Alguns dias maravilhosos, outros bem difíceis. E eu ri ao associar os meus 40 dias de quarentena à simbologia dos 40 dias do deserto. A narrativa do deserto, em vários textos bíblicos, nos remete a esse
esse mergulho num deserto interior, e principalmente se refere, segundo os teólogos modernos, a um tempo de transformação. Para a teologia, Jesus, na experiência do deserto, entra homem de Nazaré e sai o Cristo, o ungido, o ser iluminado. Então, estar no deserto se revela como símbolo de o estar só, que é no silêncio que ouvimos a eloquência ensurdecedora das nossas aflições, das nossas carências, das nossas necessidades ignoradas, das nossas mágoas, que nem sabíamos que ainda estavam lá. Então é por essa razão, desse deserto, desse mergulho no interior, que para muitos de nós, a quarentena tem sido um suplício. Muitas pessoas preferem a fuga a ficar sozinho e buscam a fuga tomando atitudes como pega o telefone para falar para alguém, pega o Face, fica no meio, procura ficar no meio de muita gente. É aquela situação do quem diz eu odeio ficar sozinho. E isso, o odeio ficar sozinho, pode ser traduzido como odeio ficar comigo, odeio ter que me enxergar, odeio ter que ver o que há dentro de mim. E com a quarentena, sem os meios de preencher esse vazio, de encontrar recursos para as inconformações existenciais, a gente e muitos de nós não tínhamos como satisfazer os nossos mecanismos de fuga, né? Comemos, compramos, consumimos, vamos para a academia, vamos para o salão de beleza, viajamos, reunimos pessoas, fizemos happy hour, um tanto de coisa, menos ficar sozinho. E a quarentena tirou isso de muita gente. Mas se nós soubermos mergulhar em nosso deserto com sabedoria, nós vamos nos encontrar buscando a nossa plenitude, que sabemos ainda inalcançável, mas só o movimento da busca já nos conecta com os planos mais elevados da vida. Quando nós conseguimos silenciar todas as necessidades material, nós não estaremos na solidão. Nós vamos estar buscando dentro de nós o que dá significado à nossa vida, que é a busca pela centelha divina que está dentro de nós. Então, o deserto nos convida a um mergulho em nossa vida espiritual. A minha ida para o deserto, ou a minha vinda para o deserto doméstico, na verdade, eu me encontrava no meu oásis, no meu precioso oásis. O meu deserto, ele estava nas salas de espera dos aeroportos, ele estava nos corredores vazios dos hotéis, ele estava nas noites solitárias. Mas era um deserto, esses de minha viagem, era um deserto bem amenizado pelos encontros fraternos, amorosos com os anfitriões, com os irmãos das casas espíritas que nos recebiam com um carinho tão imerecido. Então, nesses tempos de pandemia, eu me pergunto como se sentiam as pessoas que a nossa amada doutrina irmana e liga com profundos laços de afeto e confiança. Estaríamos nós todos aproveitando o conhecimento que a doutrina nos deu, um conhecimento tão privilegiado que nos dá todas as condições de compreender as dores e as dificuldades da vida? Então eu pensava em tudo que o Espiritismo tem nos elucidado do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, todo o sentido da vida, toda a questão de por que sofremos, o que viemos fazer aqui,
Tudo isso que a gente aprendeu ao longo de semanas, meses, anos e até décadas de palestras, nós fomos aprendendo tudo isso que pode agora, neste momento, alicerçar a nossa confiança, a nossa coragem para esses momentos. E eu pensava, como professora enérgica que fui, que talvez não era o tempo de continuarmos assentados, ouvindo novas palestras, esperando novas palestras nesse momento. Eu achava que era como esperar que alguém viesse nos dar uma cola durante a nossa prova, para que a gente saísse bem na prova do Covid-19. Mas, por outro lado, nós fomos colhidos tão abruptamente com a necessidade de isolamento que estamos todos necessitando de alguns lembretes, como uma revisão tardia de matéria em plena prova. Eu recebia várias mensagens, telefonemas, e-mails de companheiros de doutrina que eu conhecia ou até que eu nem conhecia, dizendo: eu estou perdido, eu estou precisando de trabalho, eu preciso de passe, como é que vai ficar meu tratamento espiritual? Eu não consigo ficar sem ir na casa espírita. E eu pensei nos companheiros de doutrina. Quem somos nós, os espíritas? Então, muitos procuram o espiritismo apenas pela inquietude espiritual, pela busca filosófica de respostas para as intricadas questões da vida e da morte. Outros procuram o centro espírita para a compreensão, educação e equilíbrio de seus dons mediúnicos, a prática mediúnica. E grande parte buscam a casa espírita como assim, almas desiludidas, em busca de si mesmas, em busca da própria espiritualidade, em busca do Consolador prometido por Jesus. São os mendigos de luz, que em última análise somos todos nós. Então, não poder frequentar o centro espírita neste momento abalou o emocional de muitos de nós. Estarmos privados daquele santuário de bênçãos, de estudo, de convivência saudável, das reflexões gostosas em torno das lições de Jesus, estar privado disso e ficar perdido, onde que eu vou renovar as minhas forças? Onde que eu vou, como que eu vou abastecer as minhas energias? Então, diante disso, o lembrete que eu trago é que a casa espírita não é somente a construção física, mas é também uma edificação espiritual, que na verdade é a origem de todas as legítimas realizações do nosso crescimento, segundo o venerando espírito Bezerra de Menezes no prefácio do livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, da Sueli Caldas Schubert. Portas do centro espíritas estão fechadas e isso é muito triste. É muito triste verem fechadas todas as igrejas, todas as lojas, toda a vida, né? Tudo parado. É muito triste ver isso. Mas o centro espírita, estando fechado, não é barreira para a proteção espiritual, que na verdade está ali edificada por sublimes mensageiros, né? Então, a visão espírita nossa, enclausurada nos limites acanhados do corpo físico, não consegue vislumbrar os cenários espirituais magníficos que se registram ali. Mas nós podemos entender que é assim e nós podemos compreender que tudo vai passar e que nós não estamos sozinhos. O centro espírita está fechado para a matéria, mas nós não somos matéria, nós somos espíritos. Nós não somos o corpo físico. Não é o nosso corpo físico que está sendo amparado, abençoado, consolado. É nós, alma.
Na dimensão espiritual, as portas estão escancaradas e lá nós podemos entrar, trabalhar, fortalecer, estudar, servir no desdobramento pelo sono. Nós podemos renovar as nossas forças todas as noites e acordar com a esperança. Vamos lembrar disso. Vamos viver o dia tal que à noite nós podemos nos esforçar para o merecimento de entrar na nossa casa espírita. O segundo lembrete é a passagem do Evangelho de Jesus, escrita por Mateus no capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que está oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Olha a receita de Jesus para os tempos de quarentena. Entra para o seu quarto. Nós não precisamos de intermediários para estabelecer a nossa conexão com Deus. Nós não precisamos de ir a lugar nenhum para estabelecer esta conexão. É dentro do refúgio mais sagrado que nós temos, que é o refúgio da oração, no altar mais sagrado que existe, que é o nosso próprio coração, onde Deus pretende edificar o seu reino. Então, é o momento de buscar Deus com todo o nosso fervor, com todas as nossas... Nesse momento, é a Deus que eu peço a todos os irmãos que nossos amigos, que os nossos companheiros, que os nossos irmãos da humanidade, que além de enfrentar a crise da saúde, estão também enfrentando a crise financeira, a situação desastrosa das finanças sendo destruídas, né? Então, para eles, nossas vibrações de coragem e esperança, para que eles possam entender que tudo passa, porque não existe pior crise do que a crise de perspectiva. Que eles consigam enxergar uma luz no final do túnel e passar por essa turbulência com a fé de quem se sabe imortal, de quem se sabe amparado, de quem sabe que o acaso não existe e que todas as experiências, por mais dolorosas que chegam, contribuem para o nosso crescimento. São experiências necessárias para nós. Então vamos buscar dentro do nosso refúgio, dentro do nosso isolamento, vamos buscar Deus, higienizando a nossa psicosfera individual, porque é assim que nós vamos fortalecer as defesas do nosso organismo para que a gente não sintonize com o vírus. A prece, em qualquer circunstância, estabelece essa conexão instantânea com os planos elevados da vida. Eu lembro e trouxe para nós o belíssimo poema de Alta de Souza. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegria, e deslumbrado ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Isso é maravilhoso e alimenta a nossa alma. A Alta de Souza diz para a gente voltar para dentro desse templo interno abandonado, que é o nosso interior, que é o nosso coração.
Então é hora de ouvir o convite da vida e não o Covid para esse mergulho interior. E ao nos depararmos com a nossa pequenez, ao nos depararmos com a imensa fragilidade humana que podemos encontrar no nosso interior, nós saberemos que vamos precisar de muito esforço para vencer as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias lutas. Eu me lembro que foi exatamente aqui, eu consultei meus escritos, no dia 3 de fevereiro, um pouco antes do isolamento, a gente apresentava no Luiz Gonzaga reflexões sobre crises. E eu dizia, olha gente, o nosso objetivo aqui nessas reflexões é sempre compartilhar o pão da vida que nos fortalece. Porque é aqui que nós vamos conseguir receber subsídios para enfrentar os desafios da vida com equilíbrio e sabedoria. E a religião está em nossa vida com a função de não nos deixar perder o foco do que viemos fazer aqui na Terra. E com certeza, sendo a Terra um planeta de provas e expiações, nós estaremos volta e meia sujeito a alguns desafios, né, para que a gente pudesse exercitar o que já aprendemos, né? Então, a grande obra que cada um de nós traz ao reencarnarmos é este trabalho interior, a grande missão que cada um de nós veio para realizar será realmente em nós mesmos. Primeiro, é desenvolver o potencial divino colocado em nosso coração pelo Senhor da vida em forma de uma centelha. E hoje nós queremos voltar a relembrar essas reflexões feitas em fevereiro, porque nós passamos por momentos que a gente acha que são simplesmente só horríveis, quando na verdade as crises, elas trazem no seu conceito o significado de momento de mudança, de alteração. Mesmo que seja uma adversidade ou um acidente, a crise é sempre nos dando a ideia de que algo é passageiro. E nós vamos conseguir encarar esses momentos como momentos muito ricos, a nos dizer que a vida nos oferece situações incríveis para a nossa redenção. E nós devemos e sabemos e podemos olhar esses momentos com o olhar da esperança. Muitos sentimos medo, revolta, desânimo, mas crise significa momento de decisão, de escolha, mesmo na experiência difícil, é um momento de discernir, de separar, de decidir, de julgar, de distinguir. Isso que é o sinônimo da palavra crise, segundo os estudos do incrível Arthur Valladares. Então esses momentos têm uma característica muito especial, um valor muito especial, porque é a nossa postura diante desses momentos de teste, esses momentos marcantes, é a nossa postura que vai definir muito do nosso futuro. Como se nós estivéssemos diante de uma encruzilhada que sobe e uma encruzilhada que desce. E qual que a gente vai escolher? Na crise surge o herói ou o covarde? Na crise, a gente tira de dentro de nós o que há de melhor ou de pior. E temos visto isso por aí. Então a crise é esse momento de aferição, é o momento de prova, é a vida perguntando, e aí, você está lembrando daquele compromisso que você trouxe ao reencarnar? Do aprendizado que você precisa? É a dor nos dizendo, lembra do que você combinou antes de vir para a Terra? Então esses são os momentos de crise. O que a gente está buscando? O que cada um de nós agora está buscando? Para onde que a gente está se dirigindo?
Quais são os valores que nós estamos lançando mão? Que caminho nós vamos escolher? O caminho de ascensão ou aquele caminho que nos conduz aos velhos labirintos que nós temos estado há tantos séculos, há tantas encarnações, tropeçando nos mesmos pontos, nos mesmos deslizes? A crise do coronavírus é esse momento de analisar as circunstâncias e descobrir onde que a gente quer ir. Com Jesus, para finalmente nos libertarmos ou ainda continuarmos presos às velhas ilusões de sempre. Então este, meus queridos, é o momento de deixar tudo para trás. A mágoa, o medo, as amarguras, as raivas, os ressentimentos. É um momento de introspecção, de mergulho interior, de abandonar o lixo. Diz Emmanuel, ninguém avança para o melhor sem deixar para trás o inútil. Então a gente traz no nosso arcabouço psicológico, no nosso coração, a gente traz um peso desnecessário que estamos carregando há tempos. Então é deixar esse peso para trás, é seguir leve. A viagem com Jesus é mais leve. Eu recordo, para finalizar, Eclesiastes 3. E digo ao meu coração. É assim que o Eclesiastes começa. Eu digo ao meu coração. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de dançar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser. E é o Eclesiastes que diz, tempo de estar calado e tempo de falar. Vamos passar por esses tempos da melhor maneira que pudermos. Tudo passa e isso também vai passar. E finalizando, eu deixo uma questão. Como que você quer sair dessa crise? O que você quer fazer com o seu tempo? Você está conseguindo olhar ao redor e ver aonde você pode servir? Porque a própria natureza nos mostra o quão Deus nos chama em silêncio para cooperar com Ele na construção de uma sociedade mais justa. Então, nós estamos colocando a mão na massa do nosso interior para revirar o orgulho, o egoísmo e refletirmos sobre todas as emoções negativas vindas do orgulho e do egoísmo? Neste momento, finalizando de fato, eu clamo ao Senhor da vida, que nos fortaleça a todos, que nos ajude a dizer sim a este convite da vida, que todos nós, em qualquer expressão religiosa em que estejamos, tenhamos a grandeza espiritual, possamos ter a grandeza espiritual para enfrentar com dignidade cristã estes momentos tão terríveis onde o planeta se curva e se contorce diante de um vírus. Que Jesus nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos a todos e esperamos uma próxima oportunidade, porque eu estou adorando essa coisa de não ter que sair de casa.